Salve sua divina presença! Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto, que é um assunto delicado, mas que desperta o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. E é respondendo a uma das perguntas que me fizeram que eu trouxe esse assunto hoje. Nós vamos falar sobre a melhora da morte, ou a lucidez terminal. Aquele momento em que pessoas que estão enfermas, naquela enfermidade terminal que a gente usa a expressão, né? Naqueles últimos momentos, a pessoa tem aquele up. Ela, de repente, ressurge das cinzas e tem uma lucidez incrível, inacreditável, que chega a trazer aquele ânimo para as pessoas que estão ao seu redor. Nós vamos entender na visão espiritualista e perceba, sob o nosso entendimento, por que que isso acontece. Além dessa visão espiritualista, a gente sabe que existem alguns estudos não comprovados que indicam, neste momento, há uma liberação massiva de neurotransmissores que liberam alguns hormônios que vêm trabalhar em favor daquele momento, que vai gerar aquele último suspiro, que vai dar aquele ânimo, aquele momento especial em que geralmente acontecem ali as interações, a despedida com a família. Mas nós vamos falar sobre uma visão espiritualista da coisa. Na nossa visão espiritualista, o que acontece? Quando nós temos um ente querido que está adoentado, às vezes está internado, ou então está acamado em casa mesmo, mas está num grau muito avançado de uma doença, o que acontece? As pessoas, os familiares, os amigos, ativam o modo desespero. Entram todos no modo desespero, então esta energia do medo, o medo da separação, o medo do desencarne, gera um campo energético, um fluxo energético tão grande que acaba prendendo aquela pessoa enferma ainda mais no corpo. Mas não se anime, este fluxo energético não é capaz de impedir o desencarne, ele apenas atrapalha o desencarne da pessoa. Sim, atrapalha. Às vezes, a gente não percebe, mas o nosso medo do desencarne, o nosso medo da separação, acaba gerando este campo. Como que funciona? Os espíritos, seres espirituais, amigos espirituais, obreiros espirituais, vêm trabalhando no entorno daquela pessoa enferma, promovendo o seu desligamento, a ruptura deste espírito que está enfermo do seu corpo físico de maneira assim, gradativa, de maneira tranquila, com muita calma e paciência, trabalhando aos poucos, para que no momento da ruptura do cordão energético, do cordão fluídico, do cordão de prata, para que neste momento a pessoa não sofra com esta ruptura. Então, esse desligamento, a pessoa vem sendo preparada para isso. Vem sendo feita toda uma conversa, toda uma ambientação para que esta pessoa, ao desencarnar, esteja tranquila. Ao seu despertar, quando ela despertar fora do corpo, ela tem um despertar tranquilo. Mas os familiares e os amigos acabam por prejudicar o trabalho dos amigos espirituais. Porque essa vibração que cria este campo, este fluxo energético, prendendo a pessoa, dificulta o desligamento. Então, neste momento, os trabalhadores espirituais, os obreiros espirituais, se utilizam deste fluxo energético que foi gerado pelos amigos e parentes a favor da pessoa, convertendo isso em energia para que esta pessoa tenha aquela melhora súbita. E então, com essa melhora súbita, vai acalmar os ânimos dos parentes e dos amigos. Aí as pessoas começam a retomar as suas funções diárias, se acalmam, o medo da separação e do desencarne se distancia um pouco e elas param de gerar aquele fluxo energético tão forte, de apego. E aí, então, neste momento, novamente, os obreiros entram em ação e conseguem fazer o desligamento da pessoa.
Então, por isso, acontece aquela melhora súbita, e então a gente diz, nossa, mas a pessoa parecia tão bem, e de repente desencarnou. Não é um de repente. Este processo do desencarne já vinha sido preparado, já estava sendo trabalhado. E aí então, sabe quando a gente quando a gente faz com as crianças, a criança pegou um brinquedo e não quer largar. Então a gente espera aquele momento de distração e tira da criança aquele brinquedo. É assim que acontece. A espiritualidade nos acalma, faz com que o nosso medo se acalme, vá embora, se afaste de nós, para que a gente tenha mais serenidade, mais equilíbrio emocional e então prepara o desencarne. Pois o nosso medo é prejudicial para aquela pessoa que precisa fazer a passagem. Então, o ideal é sempre que nós tenhamos em mente que todos nós vamos em algum momento fazer esta passagem, vamos deixar este corpo físico, mas vamos continuar vivendo em outro espaço, em outro lugar. Mas a vida segue, vida continua. Quando nós tivermos este entendimento, talvez no momento em que nós estivermos experienciando esta situação de ter um ente querido, uma pessoa querida, em momentos terminais, a gente consiga encorajar esta pessoa a fazer esta passagem de maneira tranquila, sem deixar que o nosso medo crie este campo, este fluxo energético prejudicial àquela pessoa que nós amamos tanto, sem permitir que o nosso apego material impeça aquela pessoa tão querida de fazer esta passagem, porque para a pessoa que está ali em vias de fazer a passagem, é prejudicial estar presa a um corpo doente, que não vai mais lhe servir. Então, o ideal é que esta pessoa se sinta encorajada, se sinta livre para continuar a sua vida, sabendo que ela temporariamente deixa seres com os quais ela tem afinidade, afeto, para estar com outros seres que ela também irá reconhecer como amigos espirituais, familiares espirituais, e vai então receber afeto, carinho e acolhimento. E que vai haver ainda uma interação, mesmo que sutil, mesmo que não material, com esses dois núcleos, com os que ficaram e com aqueles que já estão vivendo em outro espaço. O ideal é que desde já a gente busque este entendimento, este conhecimento, buscando o desapego, não só com as pessoas que precisam desencarnar, mas o desapego no sentido de soltar as pessoas que ainda estão encarnadas. Isso não significa que nós vamos virar as costas, vamos deixar de amar ou de dar afeto, dar carinho. Significa que nós vamos ter um amor forte, um amor com liberdade, um amor livre. Pois o amor é isso, amor é pura liberdade. O amor verdadeiro, ele é incondicional, ele é livre e é forte ao mesmo tempo. Eu espero que este tema tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E conta para mim se você já passou por alguma situação dessa, como foi a sua experiência e como foi para você depois de passar por esta experiência. Eu gosto de saber como acontece para você, faz toda a diferença para mim, porque sabe que a sua contribuição também toca aqui, na minha vida, também me proporciona olhar aqui para o meu dia a dia, para as minhas experiências. Aquilo que você divide comigo contribui também para o meu aprimoramento e para a minha reforma íntima, para o meu crescimento pessoal. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, a sua confiança e deixo para você o meu abraço diário.